Seja bem-vindo, eu vou liberar algo muito poderoso hoje sobre a sua vida e eu estava pensando até se eu deveria gravar sobre isso aqui, mas eu creio que se você está aqui há um propósito de Deus para você ouvir essa palavra e não vai ser só um ensino, mas vai ser um ensino profético que vai entrar em operação um entendimento que você precisa para viver milagres, para viver dons espirituais, para se mover no sobrenatural. E depois também nós vamos orar. Eu quero falar isso com você, que isso pode ser um divisor de águas. Se você está aqui nesse vídeo, então provavelmente é Deus que te trouxe aqui. Eu creio que Deus te trouxe aqui, eu tenho confiança que Deus te trouxe aqui, e se você colocar fé nessas palavras, se você colocar esses ensinamentos em prática, eu creio que algo vai ser liberado sobre a sua vida, uma unção, um poder de Deus vai ser liberado sobre a sua vida a partir de agora, em nome de Jesus. Presta atenção, sabe? Existe uma grande diferença entre duas coisas aqui. Existe uma diferença entre duas coisas aqui que vai definir, que vai fazer a diferença entre uma pessoa que flui no sobrenatural, uma pessoa que flui nas coisas espirituais e uma pessoa que não flui. Então, está disponível para todo filho de Deus, todo aquele que crê, né? Esse mover espiritual, esse mover de Deus. Mas tem duas coisas que nós precisamos saber diferenciar para entrar em uma dimensão espiritual. Isso tanto vai trazer um crescimento espiritual, isso também vai te tornar uma bênção por onde você passar para a vida das outras pessoas. Os seus frutos serão evidentes. Isso também vai liberar milagres na sua vida pessoal, né? Agora, presta muita atenção. Existe uma diferença entre duas coisas. O quê? Existe uma diferença entre crer e confiar. Existe uma diferença entre crer e confiar, né? Existe uma grande diferença. Primeiro, crer é da mente e confiar é do coração. Então, a mente está ligada ao nosso pensamento, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, né? Ou às nossas emoções, ao nosso raciocínio, ao nosso instinto. Então, basicamente, a mente está ligada ao pensamento. Quando o coração, ele está ligado a algo mais profundo. Na verdade, a mente está ligada aos pensamentos e o coração está ligado às emoções, à decisão. Você está ouvindo? O coração está ligado às emoções, está ligado à decisão. E eu separei aqui algo para você, né, de uma forma prática, e eu quero te ensinar isso aqui. Que, por exemplo, quando nós estamos fluindo nos dons espirituais, tem coisas que estão acontecendo automaticamente. Mas se eu só cresce nos dons e eu não confiasse, então eu não ia fluir nenhum dom. Nenhum milagre teria acontecido, nenhuma revelação teria sido liberada. Por quê? Porque crer é eu dizer, eu acredito. Agora, quando eu confio, eu me lanço. Confiar é se lançar. Confiar não é só crer. Crer é falar, tá bom, eu creio que Deus faz milagres, né? Eu creio que Deus faz milagres. Então, crer é acreditar. Acreditar que algo é possível. A Bíblia está falando que tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus, é crer, né? Então, acreditar que é possível. Crer é acreditar que é possível. Agora, é diferente de confiança. Quando eu confio, eu me lanço. Quando eu confio, eu ajo, eu entro em ação. Quando eu confio, eu vou me lançar, né? Quando eu confio de verdade, eu vou entrar de cabeça em algo que Deus está me pedindo. Por exemplo, quando Deus começou a me liberar, falar sobre o meu chamado, então, no primeiro momento eu criei, mas depois eu tomei decisões que me levou a grandes desafios. Mas por que eu tomei as decisões? Porque eu estava confiando. Então, a decisão está ligada à confiança. Vou falar para você mais uma vez. A mente está ligada ao pensamento, ao raciocínio, ao entendimento. A mente está ligada ao pensamento. Agora, o coração, ele está ligado às emoções, está ligado às vontades, está ligado às decisões.
Então presta atenção, você precisa diferenciar. Será que você está crendo em Deus apenas, ou você está crendo e confiando? Nós precisamos crer, mas nós também precisamos confiar. O que significa isso? Eu preciso crer em Deus, né? Eu preciso crer, ter um pensamento ali que crê, um raciocínio, um entendimento. Não, eu creio em Deus, mas não ficar só crendo. Eu preciso crer e confiar, que são duas coisas parecidas, mas diferentes. Como saber se eu estou confiando? É se eu estou agindo conforme aquilo que eu digo que creio. Por exemplo, tem pessoas que creem em algumas coisas, mas não colocam em prática. Por exemplo, se você crê nos dons espirituais, então você também precisa confiar que Deus pode liberar esses dons na sua vida. E uma vez que Deus liberou, então primeiro Deus liberou, aí você vai ter que ter confiança para fluir naquele dom, né? Deus começa a te orientar a orar por alguém, e você foi lá e orou, e Deus começou a te dar uma palavra, e você foi liberando aquela palavra. Por que você teve a ousadia de liberar? Porque você não ficou só no crer, você teve confiança, né? Então quem tem confiança flui, por exemplo, em um dom espiritual. Quem tem confiança, quando Deus te pede para renunciar a algo, quando Deus te pede para abrir mão de algo, ou para não abrir mão de algo, quando Deus te pede alguma coisa, você toma aquela decisão, mesmo parecendo que por um momento você está sendo ali prejudicado, você está sendo até tomando certo prejuízo, mas se Deus falou, então você precisa confiar e você precisa agir, você precisa se lançar. Tem gente que só crê, mas não confia. Tem gente que só crê, mas não confia, né? Agora, interessante é que eu estava pegando aqui um exemplo para você, e nós vamos orar lá de Pedro, que muitos dizem que creem em Deus, e muitas vezes nós falamos que cremos, mas nós não nos lançamos. Por quê? Não nos lançamos porque não confiamos. Então, a Bíblia diz que Pedro, olha o que aconteceu aqui. A Bíblia mostra que Pedro, ele creu em Jesus. Pedro creu que Jesus podia fazer ele andar sobre as águas. E ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então, nesse momento, Pedro, ele acreditou que era possível. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então, aqui ele está crendo que Jesus poderia fazer ele andar sobre as águas. Agora, quando ele confiou, ele então se lançou. E Jesus disse: venha, em Mateus 14, 29. E Pedro saiu do barco e colocou, né? E quando ali Pedro, ele saiu do barco, ele colocou aí a sua fé em ação. Então, ali ele estava confiando. Olha o que diz aqui, Mateus no capítulo 29, no versículo, na verdade, Mateus capítulo 14, no versículo 29, olha o que diz aqui, e já nós vamos orar. Eu declaro que você está entrando em um tempo de confiança, você está entrando em um tempo de se lançar, você está entrando em um tempo não só de falar que crê em Deus, mas quando Deus te falar algo, é o tempo de colocar em prática, em nome de Jesus. Olha lá, em Mateus no capítulo 14, versículo 29 diz, e ele disse, Jesus disse para Pedro, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Você vê? Então, em um primeiro momento, Pedro, ele estava só crendo. Jesus, me manda ir ao seu encontro por sobre as águas. Agora, em um segundo momento, Pedro não estava mais só crendo, Pedro estava confiando, porque ele se lançou. Ele se lançou. Ele disse, vem, e Pedro veio, desceu do barco e andou sobre as águas. Você vê? Então, para viver milagres, para viver dons espirituais, para viver um estilo de vida de avivamento, de manifestação do poder de Deus, isso só acontece quando você confia. Quando você confia, você precisa se lançar. Quando você confia, você precisa obedecer. Quando você confia, você é desafiado constantemente a ter confiança. Então, quando Pedro, ele
em um outro momento, né? Ele confiou no primeiro momento, no chamado de Jesus, ele caminhou, mesmo diante de algo ali que era impossível, ele creu, depois ele confiou, se lançou, mas ele teve o desafio de manter a confiança. Quando Pedro focou no vento, focou nas ondas, então ele hesitou e começou a afundar. Então, o que nós aprendemos com isso? Que nós precisamos ter confiança, e a confiança exige um passo além de acreditar e além de confiar, mas é se manter firme, confiando mesmo depois que você já viveu algumas coisas sobrenaturais. Talvez você já viveu um milagre, talvez você já viveu uma manifestação de Deus na sua vida. Deus já fez algo na sua vida. Então, agora isso também não basta. Confiar uma vez não basta. Nós temos que manter a nossa confiança. A Bíblia fala que a nossa confiança tem uma recompensa. A Bíblia fala sobre confiar e perseverar confiando no Senhor. Sabe? Eu declaro sobre a sua vida que você vai, além de crer, você vai crer que é possível, mas você também vai se lançar e você vai se manter confiando em nome de Jesus. Eu declaro que dons espirituais estão vindo, estão entrando em atividade na sua vida, e mesmo se o vento soprar, mesmo se você sentir medo, você vai gritar pelo Senhor, e Ele é misericordioso o suficiente para não deixar você afundar. No versículo 30 diz que quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Então, Pedro perdeu o foco. Pedro deveria ter mantido a confiança em Jesus, mas quando ele perdeu o foco em Jesus, ele passou a olhar para a circunstância ao redor. Ele creu, mas não conseguiu confiar e se manter confiando que Jesus estava sustentando o andar dele sobre as águas. E quantas vezes isso acontece conosco? Nós cremos que é possível, que Deus é poderoso para fazer, e nós confiamos, mas não confiamos de uma maneira perseverante. Nós precisamos manter a nossa confiança. A nossa confiança, ela vai ser testada. Agora, o interessante é que, mesmo quando Pedro começou a afundar, presta atenção nesse versículo, mesmo quando ele olhou para o vento e reparou no vento e ficou com medo, mesmo quando ele começou a afundar, ele gritou por Jesus, e Jesus estava lá e não deixou ele afundar. Sabe? Talvez você é essa pessoa, talvez nós somos essa pessoa. Muitas vezes nós reparamos no vento e aí vem o medo. Nós reparamos no vento, aí vem a ansiedade. Nós reparamos no vento, aí vem as injustiças. Nós reparamos no vento e aí vem tantas situações difíceis, E quando nós reparamos no vento, o medo vem e nós começamos a afundar. Mas se nós gritarmos por Jesus, Ele vem para nos salvar e não nos deixa afundar. Jesus hoje te trouxe aqui para dizer que a sua confiança, ela deve ser mantida no Senhor. Talvez você já confiou, já confiou uma vez. Então continua confiando em nome de Jesus. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui agora: eu tenho um pedido de oração. Coloque: eu tenho meu pedido de oração. Eu vou trazer para você no nosso próximo encontro um versículo especial sobre confiança. Eu creio que vai ser poderoso em nome de Jesus. Se você não colocou ainda, coloca aqui: eu tenho o meu pedido de oração, e vamos orar. Vamos orar. Eu separei algumas coisas aqui para você, mas nós vamos falar isso também em um outro momento. No original, na Bíblia, a palavra crer, ela sempre enfatiza o ato de acreditar em algo como verdade. E o confiar, ele se refere a uma atitude de descanso, de segurança, de dependência, baseada na confiança em Deus. Então, presta atenção. Você crê que Deus faz. Você crê em Deus. Você crê que Deus cuida de você. Mas agora nós precisamos nos lançar. Nos lançar como assim? Nos lançar obedecendo.
nos lançar tendo até uma atitude de descanso, tendo uma atitude de confiar que Deus é a nossa segurança, que Ele nos protege e que também, né, nós dependemos dEle. Então, por isso nós devemos confiar em Deus em todas as situações, em todos os momentos, em nome de Jesus. Se você não colocou ainda, coloca aqui agora, eu tenho meu pedido de oração. E se você está sentindo afundando, Jesus hoje está estendendo a mão para você. E Jesus está dizendo, você não vai afundar. Ele não vai permitir que você venha a afundar. Ele não vai permitir que você perca a sua fé. Pelo contrário, imediatamente, agora, Jesus está estendendo a mão. Ele está segurando você. E Ele agora está colocando você de pé. Sabe? Ele não vai deixar você afundar. Você não vai afundar na sua fé. Você não vai desistir em nome de Jesus. Você vai viver tudo que Deus tem para você. Você não vai desistir de coisas que Deus tem para você. Jesus está estendendo a mão para você hoje e te mantendo de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor é bom e a Tua palavra nos traz uma crença, traz o crer, mas o Senhor nos chama para algo a mais. O Senhor nos chama para confiar, para nos lançar, para obedecer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor promete para nós. E eu peço também que o Senhor venha nos ajudar a manter a nossa confiança no Senhor, em nome de Jesus. Pai, dê ousadia para cada um aqui pregar a sua palavra, fluir nos dons do Teu Espírito, fluir no Seu poder e operar milagres direcionados e usados pelo Senhor, em nome de Jesus. Recebe poder de Deus aí onde você está. Deus está trazendo uma confiança, Deus está trazendo o entendimento que te faltava para você operar nos dons, para você viver milagres na sua vida. E quando Deus te dá um direcionamento, coloque isso em prática. Ande sobre as águas. Coloque isso em prática. E até se você estiver andando sobre as águas, se você estiver afundando, se você clamar por Jesus, Ele não vai deixar você afundar. Você está ouvindo? É um tempo de confiança. É um tempo de se lançar. É um tempo de correr riscos, né, para viver as promessas, viver os milagres. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Eu abençoo você, eu abençoo o seu dia. Compartilhe essa palavra com alguém que eu creio que vai ser especial. Estamos sempre aqui, 5h30 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Até o nosso próximo encontro. Até lá.